Saudamos a todos. Minha primeira pergunta é se nós temos alguma pessoa aqui que pela primeira vez vem ao nosso culto. Alguém nessa condição? Primeira vez? Fique em pé, se houver. Muito bem-vinda a senhora. Deus abençoe a senhora. A irmã Miltz vai lhe dar um abraço aí. Vai ganhar 2, na verdade. Ó. Há mais alguém? Bem-vinda. Há alguém que completou aniversário, nascimento, casamento, como diria Marlene, cumpriu anos? 84 de idade, 70 de batismo. Olhem bem para ele. 70 anos de batismo, 84 de idade. Esse é o irmão Elvésio Vaz de Andrade, uma coluna da nossa igreja, há muito tempo. Daqui desde quando na nossa igreja? Na sua igreja, na verdade? Desde 64. Desde 74, vai fazer então 40 anos aqui na igreja, não é isso? 64. 64, vai fazer 50 anos na igreja. Todo domingo está aqui. Não é? E sempre foi muito ativo na área da evangelização. Estou falando que alguns não sabem, né? Durante muitos anos ele liderou um trabalho no presídio Evaristo de Moraes, ou o Galpão da Quinta. Nem sei se existe essa prisão ainda? Existe ainda, né? E ele me arrastava para pregar lá. Aprendi muito com ele aqui. Né? Almoçava com o irmão Alcali e eles lá, né? Saía correndo depois do almoço, né? Lá para a prisão. Foi uma experiência muito, para mim, muito valiosa. E eu nem sabia que eu seria pastor, né? Nem desconfiava. Ok? Prazer tê-lo aqui conosco. Vamos então oferecer esse culto ao nosso Deus, agradecer pela vida do meu Elvésio. Vamos então nos colocar em pé. Enquanto os irmãos se levantem, quero chamar aqui à frente o casal Mirtes e Mário, aqui à minha direita, e o Ilen. Esses 3 irmãos desejam ser membros da nossa igreja por carta ou por aclamação. O Ilen foi batista grande parte da sua vida, depois passou a participar do Bola de Neve em São Paulo. Aqui no Rio, então, está conosco já há vários meses, quer se tornar membro então de nossa igreja por aclamação. Poderia ser por reconciliação ou aclamação, entendemos que seria, nesse caso, melhor por aclamação. Então, os irmãos são favoráveis, que recebemos o Ilen Vedman. Levantem as suas mãos. Obrigado. E o casal Mirtes e Mário são membros da primeira Igreja Batista de Arraial do Cabo. Foram do Grajaú, grande tempo. O Mário já foi membro dessa igreja aqui, foi batizado aqui. Em que ano, Mário? 1956. Eu tinha 4 aninhos, na verdade, antes do irmão Elvésio. Foi batizado bem novinho, né? Depois ele foi para outras igrejas e tal. E ultimamente tem sido membro da primeira de Arraial do Cabo. Ele e sua esposa, então, querem ser membros da nossa igreja por carta de transferências. Favoráveis? Muito obrigado. Eles vão sair porque vão para a classe agora da escola bíblica. Estiveram no nosso primeiro culto. Mas fique aí para receber os cumprimentos após a nossa oração. Vou pedir então ao pastor Carlos Daniel que venha aqui. Ele está aqui nas minhas costas? Ok. Então, o pastor Zé Maurício vai orar agora então pelo pastor, por essas vidas que aqui se encontram, irmão Elvésio, esses 3 novos irmãos. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado por esta manhã na Tua presença. E agora, ó Pai, nós queremos em especial agradecer ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao nosso irmão Elvésio. Pedimos que o Senhor continue abençoando, dando a ele saúde, paz ao coração, e que ele possa continuar gastando os seus dias no Teu serviço e no Teu reino. Te agradecemos por esses irmãos que chegam para a nossa igreja, pedimos que eles sejam bênçãos na vida da nossa igreja. Amém, Senhor. E pedimos que a nossa igreja possa também ser uma bênção na vida de cada um deles. Continua conosco, Deus,
falando ao nosso coração, ainda neste culto. Dá-nos a tua graça, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pode vir aqui então e abraçar afetuosamente todos os irmãos aqui. Parabéns, verso mais uma vez. Bem-vinda, irmã Mirtes. Que bom. Bem-vindo, Mário. Obrigado. Boa viagem lá. Obrigado. Deus abençoe. Sobrinho do Walter Wedemann. Eu falei, Esse é um abraço gostoso, né? Da Maria. Abraça. Isso. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nós vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura do texto que está impresso no nosso boletim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, e vamos adorar ao Senhor com o hino Vinde cristãos cantai. Vamos ler todos juntos e depois vamos louvar ao Senhor, todos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém.
Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, todos, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Podem, por favor, se assentar. Para quem não conhece, está aqui à minha direita, nossa missionária no Chile, irmã Marlene Tide, que daqui a pouco vai nos falar um pouquinho sobre o que Deus tem feito naquele país. Antes, vamos ouvir o nosso irmão Jackler sobre o desafio da aprendizagem através de nossa Escola de Cristianismo, nossa escrita, cujas aulas estão próximas de começar. Bom dia a todos. Eu falo representando a escrita, a Escola de Cristianismo Itacuruçá. As inscrições já estão abertas e nesse semestre teremos 3 cursos: História do Cristianismo com o pastor André Aguiar, Academia da Alma com o pastor Israel Belo e Ferramentas para a Gestão Ministerial com o professor Richard Vasques. Os alunos de hebraico do período passado continuam nesse período, então é só refazer a matrícula para continuar nesse próximo período. As aulas começam dia 5 de março, na semana do dia 5 de março, e as inscrições podem ser feitas pela internet. www.itacuruca.org.br, site da igreja, e no finalzinho bota /escrita. Aí lá tem todos os links para fazer a inscrição. Muito obrigado, Jackler, que é o coordenador da nossa escrita. Tivemos
três turmas no semestre passado, foi muito bom, os alunos ficaram com saudade. Vamos ter agora a segunda parte. Peço a você que abra também o seu boletim, vamos fazer as páginas farfalharem agora, começando na página 4, onde nós temos uma bonita foto de uma senhora aí, estão vendo? É a Daria Gláucia. Fica em pé, Daria, um pouquinho. Isso, então. Aqui temos uma informação que no dia 3, no culto das 5h30 da tarde, nossa irmã Aldiva Sanches, que é da cidade de Sorocaba, ela vai ler os poemas do CD que ela gravou, com poemas escritos pela irmã Daria Gláucia. Então, você é convidado para vir nesse culto, cujo horário aí se encontra. Obrigado, Daria, obrigado pelos seus poemas também. Além do livro A Cruz do Rei, nós também trouxemos alguns exemplares do livro As 25 Leis de Sucesso, da dupla William Douglas e Rubens Teixeira da Silva. Esse livro se tornou o primeiro lugar entre os mais vendidos na área de negócios no Brasil. É a primeira vez que um livro totalmente bíblico alcança este lugar. É um livro realmente de grande proveito, alguns aqui já começaram a ler, vale a pena, estamos também recomendando. Virem um pouquinho a página, nós teremos as atividades, então, ligadas ao aniversário da nossa igreja, começando no dia 10 até o dia 13, as conferências com o pastor Lécio Dornas. E encerraremos esse período no dia 16 com um churrasco. Você, então, deve se inscrever já hoje para participar do churrasco. Custa quanto mesmo, gente? 15 contos. Os cultos são gratuitos. Ainda não cobramos nada pelos cultos. Estamos pensando nesse assunto, mas não decidimos nada a esse respeito. Gente, é só brincadeira, não é? Um dia eu brinquei, vocês da galeria que não são crentes, né? Essa brincadeira, ele falou, sério? Ele não acha que aqui na galeria não tem crente, não? É só brincadeira, viu, gente? Então, às vezes a gente não é tão claro assim como deveria ser nas brincadeiras. Aqui não está, mas no próximo dia 16, agora, vamos ter o aniversário da nossa igreja filha, Igreja Getsemane, ali no Morro da Casa Branca. Pastor Nilton Amorim é o pastor ali. E nós vamos participar lá do culto e depois um churrasco. Esse churrasco, o pessoal é melhor do que o nosso, que lá é de graça, aqui que é pago, lá é de graça. O mundo muda, são as variáveis do mundo, entendeu? Lá é gratuito o churrasco, mas é preciso se inscrever para que eles possam organizar direitinho após o culto. Então você se inscreva, o pastor Alceni está coordenando isso, para ver até o transporte que vai levar até o pessoal que deseja ir. As demais informações estão aí no culto. Depois o nosso irmão Carlos Daniel vai dar mais uma sobre o nosso impacto de carnaval. Nós estamos presentes como igreja em alguns países. Estamos no Afeganistão, estamos na China, estamos no Chile. No Chile temos uma família no norte, em Iquique, família Queiroz, César, Deise e seus filhos, atuando através do esporte. E na região central, na capital, nós temos nossa irmã Marlene Tide, que foi convocada pela Junta de Missões da Convenção Batista Brasileira, através da qual ela serve, para fazer a divulgação do trabalho missionário em várias igrejas do Brasil. E ela disse, tudo bem, desde que eu possa passar na minha igreja. A minha igreja também é minha, e também é a sua. Marlene, vamos ouvir então você sobre o que Deus tem feito, e vamos reservar para você ao final a oportunidade de fazer alguma pergunta. Então, você já pode preparar, se tem alguma pergunta a fazer a ela, você poderá então fazê-la. Prazer então ouvi-la, Marlene, nessa manhã. Obrigado. Bueno, voy a hablarles en español. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Amém? Poupe-nos. Poupe-nos, sim. Eu tenho minha língua meio enrolada,
mas fazem 25 anos que falo espanhol e meu marido não me acompanha para falar em português comigo, então vocês podem imaginar que é a minha brincadeira, não? Porque ela é solteira. Então, que eu só penso em espanhol, não é mais difícil voltar a falar o português, mas em 2 meses eu vou ficar bem legal de novo. Irmãos, é uma alegria estar com vocês. A minha igreja amada, em verdade eu estou de férias, mas eu disse, pastor, eu não poderei, ao meu chefe eu disse, eu não poderei sair à promoção sem visitar a Itacuruçá. Eu não vou me perdoar e eu creio que a igreja, sabendo que estou no Brasil, não vai me perdoar tampouco, não? Eu disse, é uma igreja muito amada por mim e eu me sinto muito amada ali também. Assim que me autorizaram no meio das férias para estar com vocês. Irmãos, estou ali no Chile, trabalhando com a classe média alta de 8 bairros que conformam o setor oriente, onde estão os bairros de classe média alta de Santiago. Muito contente pelo privilégio de estar ali. E não sei se podemos passar o PowerPoint que eu trouxe, que eu gostaria de mostrar aos irmãos como tem sido o nosso trabalho ali. Este ano nós vamos pensar em testemunhe às nações pelo poder do Espírito. E nós temos o nosso versículo tão amado em Atos 1:8, não? E que devemos fazer, receberemos poder do Espírito Santo para testemunhar, tanto na nossa Jerusalém, que é a nossa cidade, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Estou na cidade, vai passando dando um clique, vai passando, não? Santiago do Chile, ali está o meu trabalho. Podemos seguir, por favor? Bueno, aqui eu tenho os primeiros grupos de estudo bíblico. Comecei em Vitacura, na casa da filha do pastor Pires. Lá não tenho fotos daquilo. E logo em Vitacura, ainda em um dos bairros classe bem alta, nós tivemos na casa da irmã Esther, que convidou 2 amigas. Elas se converteram e depois abriram seu lar. Depois tivemos em outras casas. Na minha casa tivemos ali o grupo de estudo bíblico, que desse grupo 3 dos 4 batizados este ano são da minha casa. Vou parar um pouquinho aqui. Temos um GEB, grupo de estudo bíblico, em Puente Alto, que está muito longe. Uma irmã da primeira igreja batista lá, ela abriu a porta e lá começou um grupo lindo. E a filha dela é uma doutora em química, começou a convidar seus colegas profissionais, e logo a mãe fez aniversário, e lá os crentes são chamados de canutos, porque Canut foi o primeiro evangélico que trouxe a mensagem do evangelho ao Chile. E é um término pejorativo, não sei agora... Isto mesmo, para os crentes. Mas ela disse, este vai ser um aniversário crente. E convidou toda a família, muitos familiares não crentes, e me convidou para falar. E eu falei sobre o bom pastor que é Jesus, e falei sobre o Salmo 23. E sabem, irmãos, ali nós tivemos 4 conversões. Uma boa ideia para você, não? Convidar os familiares não crentes, alguém para falar, pastor Israel, tem tanto pastor nessa igreja, não? E você leva a mensagem do evangelho, porque não tem melhor presente que a gente gostaria de receber no nosso aniversário que os nossos familiares se convertam, não é? Foi uma bênção. Seguimos ali. Bueno, nós estamos aqui na GEB de Curicó. Curicó é uma cidade pequena, a 2h30 de Santiago, linda cidade, onde nós temos todas essas frutas maravilhosas do Chile, e toda a indústria da fruta está ali também. E essa igreja, a PIB de Curicó, tem 54 anos e tinha 18 membros. É muito triste, o Chile é um país tão pequeno, mas é o país que tem a maior índice de divisão de igrejas do mundo. Nós precisamos orar muito por esse aspecto. E esta igreja, o seu templo teve que ser derrubado depois do terremoto. Estão sem templo, reunindo-se na casa pastoral de madeira, muito simples. Mas eu, uma vez ao mês, por 2 anos, assisti àquela igreja, ajudando-lhes. E quando eu comecei a nossa congregação, eu deixei eles sozinhos. E agora Deus levantou um pastor no meio deles, um militar aposentado,
Lá nós temos muitos pastores sem seminário, que são ordenados ao Ministério Pastoral Batista, e ele agora é o pastor desta igreja, pastor provando. Lá tem esse negócio de PP, não? Há 2 anos fica provando para ver se aprova, e se aprova aí se faz o concílio e se põe as mãos sobre esse pastor declarando-o como pastor, não? Esta é o terreno que ficou vazio sem o templo desta igreja. E então aqui vamos parar um pouquinho, irmãos. Eu já tinha diversas células, 9 células, só eu dirigindo todas elas. E sabem, ia de um lado para o outro. É uma bênção ser solteira, porque você pode fazer isso com facilidade, viu? E sabem vocês que um dia eu disse, olha, este domingo ou sim começamos a congregação. E eu senti que Deus me levou a fazer o que Deus levou Moisés a fazer com seu povo, a colocar os pés na água. E sabem vocês que eu disse, se não encontramos lugar, vamos para o meu apartamento. Só que no meu apartamento não tinha lugar para as crianças. E, irmãos, um dia eu passei com a missionária Narriman e seu esposo chileno, Juan Carlos, e eu disse, Narriman, você gosta de comer empanadas? É um pastelzão chileno muito gostoso. E ela disse, gosto. Eu disse, tem uma fábrica aqui perto. E ela disse, você fica no carro e eu vou comprar as empanadas. E enquanto isso eu olhei para fora e vi um lugar maravilhoso. E este lugar era, para mim, pensava eu que era um jardim infantil, mas era o John Junior High School. Parece que você está nos Estados Unidos, mas é no Chile, não? E é uma escola que tinha 1 ano somente de funcionar, essa escola. E eu fui um dia, não encontrei ninguém. Fui no segundo dia e encontrei a diretora e dona da escola. E eu perguntei a ela se ela poderia alugar-me 2 salas e um banheiro. E no dia domingo ela disse, por quê? E eu disse, eu sou missionária da Igreja Evangélica Batista. Agora, esse bairro está rodeado de igrejas católicas, e todos os bairros do setor oriente, muito poucas igrejas evangélicas e muito catolicismo, e mais que catolicismo, muita nova era. E então, quando eu disse que eu era missionária da Igreja Evangélica Batista, só isso já seria um não para mim. Mas para minha surpresa, ela tocou no meu ombro e disse, por supuesto que há. E eu não podia crer que Deus estava abrindo as portas. E ela me mostrou o salãozinho, que é o salão de balé das crianças. Muito simples a escola, por certo, mas ali ela nos abriu, e hoje ela e o marido e filho congregam conosco. Hoje nós temos toda a escola aberta para nós, graças ao Senhor, e louvo a Deus pelo que Deus fez. Começamos com 6 irmãos, pouco tempo depois, olha quantos éramos nós. Feliz, a missionária estava muito contente. Deus trouxe irmãos de outros lados, novos convertidos, e este foi a nossa maior assistência, foi 37. Mas se vêm todos, somos 43, só que nunca vieram todos, né? Num culto, espero que venham todos. Pastor Jorge Max foi professor aqui, está no Amazonas, nos visitou e me tocou interpretá-lo. É um trabalho que eu faço muito de interpretação lá. Nossas crianças, nosso aniversário da igreja, com o Ministério de Louvor. Irmãos, isso é outro milagre, porque é tão difícil encontrar gente para o louvor. E num ano Deus nos deu 6 irmãos para o louvor. Uma grande bênção. Sigamos, por favor. Também começamos o ministério com casais. E como eu não sou casada, eu convido meus colegas, pastor Rauderson Rangel e a sua esposa Meire, e eles cuidam do ministério de casais para mim, ainda que estão noutra igreja, congregando-se na Igreja Batista de Apoquindo. Também às vezes sou convidada para falar nas escolas, não dá para ver muito ali, voltamos um pouco. A escola Batista de Curicó, e lá nós tivemos mais de 50 professores, e eu tive a oportunidade de pregar 4 vezes numa manhã. Pastor, tiraram cor de mim. Foi uma grande bênção ministrar os professores ali, muito frio, 2 estufas, uma a cada lado, porque era muito frio naquele lugar, não? Também Deus me deu a oportunidade de trabalhar como capelã deste colégio onde nos reunimos, e também para dar aulas de educação cristã para o kinder e pré-kinder. Eu não gosto muito de trabalhar com crianças pequenas, mas me apaixonei por elas, e parece que por enquanto não vão me tirar não? Isso foram os irmãos do Brasil, da nossa igreja Itacuruçá, que estiveram lá conosco no nosso aniversário da congregação.
não dá para ver muito, fizemos uma carpa preta, então não deu para ver muita coisa lá, uma tenda, né? Nossos batismos, como missionário não pode batizar, mas pode tirar foto com os batizandos, né? Eram 4 irmãos, 4 irmãos, mas tem o pastor Halderson Rangel com a bata ali também, que nos fez os batismos, amém? Aqui estão nossos irmãos. O irmão Christian esperou 2 anos para poder ser batizado, pastor. Isso porque faziam tanta onda que não pode batizar numa congregação, que não sei quanto, mas finalmente conseguimos batizar e batizamos na piscina da escola da primeira congregação que eu fundei lá nesses 5 anos, a Missão Batista de Ueturaba, não? E eles têm uma piscina, batizamos num culto unido, e a última foto do nosso aniversário da congregação. Não todos eram da congregação, haviam irmãos do Brasil, haviam visitas, mas louvamos a Deus pelo que Deus tem feito entre nós, amém? Irmãos, obrigado pelo todo o seu trabalho. Eu quero só terminar contando uma breve experiência que contei no primeiro culto. No último, eu peço oração, mas oração mesmo, viu, irmão? Eu estou de novo sem teto. Eu 2 anos e meio aluguei um apartamento que eu gostei muito, e agora o dono está vendendo o apartamento a um preço muito caro, que eu não tenho condições de comprar. E os aluguéis subiram, porque vão passar 2 estações de metrô ali, os aluguéis subiram horrivelmente. E estão como $1.000 um aluguel. Está muito difícil. A junta disse: tenha misericórdia da junta. Eu disse: eu tenho, mas o povo não tem. Então eu preciso de um milagre dos milagres, e eu confio que a minha igreja, que eu amo e que sei que me ama, possa dobrar seus joelhos. 4 meses busquei e não encontrei. Deixei minha mudança no depósito e vou voltar para a casa dos irmãos, porque eu não sei para onde ir. Então eu peço que vocês me ajudem a orar para que Deus dê uma solução para isso, amém? Quem sabe você seja a solução, eu não sei o que Deus vai fazer, amém? Irmãos, preparando a mudança, eu não tive muito tempo, e aí eu disse: Senhor, não posso evangelizar, eu amo evangelizar. E Deus trouxe uma senhora à minha casa que queria ver o apartamento para comprá-lo. Minha casa cheia de caixas e o sofá. E terminando de ver, ela olhou e disse: Marla, senhora, eu posso sentar-me no seu sofá? Achei curioso, cheio de caixa do lado. E eu disse sim. E ela começou a abrir o coração. Um coração cheio de amargura, porque o marido dela havia deixado ela fazia 6 anos. E ela dizia: isso eu não posso perdoar para o meu marido, ex-marido. E de repente o Espírito Santo me encheu. Nós somos testemunhas. E o Senhor me fez falar diretamente. Eu nunca havia visto essa mulher. Ela mora perto de onde eu morava. E eu disse para ela: sabe, senhora, a Bíblia diz que você tem que perdoar sempre. Contei sobre Pedro. E sabem, irmãos, eu disse: olha, Deus trouxe você para esta casa. E Deus fez você conversar tudo isso comigo. Mas eu quero te contar, e comecei a falar da mensagem da salvação, como eu conheci Jesus, na minha experiência pessoal, e convidei ela para conhecer Jesus. E eu disse: vamos orar, você quer orar você ou quer que eu te dirija? Eu disse: você me dirige. Então ela disse: mas antes de orar eu tenho mais algo para contar. Perdão. E contou mais coisas do seu coração. E se converteu. E eu quero contar algo a você. Eu sei que você tem enfrentado problemas na sua vida, como eu. Passei problemas diversos no ministério. As dores maiores são com os crentes, não, pastor? E eu não podia perdoar. Quando eu estava no Uruguai, um dia eu tomei o ônibus. Esse ar-condicionado me afeta a garganta. Tomei o ônibus e o Espírito Santo disse: você não perdoou aqueles irmãos lá do norte? Eu disse: sim, Senhor, eu perdoei. Eu declarei o perdão, Senhor, tantas vezes. E o Senhor disse: não. Se você perdoou, por que você cobra no seu coração sentimento contra eles? Sabe que o Espírito Santo é o melhor professor para ensinar sobre perdão. Eu descobri isso, viu? E o Senhor me trouxe à mente 2 versículos.
Um foi lá em 2 de Coríntios 5, 19, eu quero lê-lo, permitem-me, pastor, eu já vou terminar. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Bueno, em espanhol, eu esqueci de ler o 18. 18, o final diz: por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. No espanhol diz: não tomando em conta os nossos pecados. E aí o Senhor me levou a lembrar-me de Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele orou e disse: Senhor, não tomes em conta os pecados desta gente que me está apedrejando aqui. E eu caí de joelhos no meu quarto, e eu disse: Jesus, de verdade eu não perdoei. Perdoa-me e ajuda-me a perdoar. Passando um tempo, o pastor Pascoal Piragini me deixou um montão de mensagens, e eu vi um que chamava Amargura. E eu disse: eu tenho que escutar essa mensagem. Eu tinha essa radinho pequenininha, e o negócio não funcionava. E eu pus as mãos sobre aquele rádio e disse: em nome de Jesus, você tem que funcionar, porque eu preciso escutar essa mensagem. E o pastor ensinou lá, de um homem empresário que chegou para ele, e tudo ia mal na vida dele, tudo ia mal no negócio dele. Até que o pastor disse: olha, você faça uma lista de todo mundo que você tem uma coisa em contra, e todo dia você vai falar isso para Jesus, e de repente você vai ter que riscar alguns nomes. E quando você não tiver mais nenhum nome lá, é porque teu coração vai estar curado. E ele pôde riscar todos, pegou uma folha ao maço, dos dois lados encheu, mas tinha o nome do sócio dele que não podia deixar lá. E sabem que quando ele terminou isso, o sócio chamou e disse: fazem 4 anos nós não nos falamos, nós precisamos falar, eu fiz mal com você, eu quero tomar um café com você, podemos reunir-nos? Ele ligou para o pastor Pascoal e disse: pastor, isso só Deus pode fazer. Se encontraram, se perdoaram, e Deus curou aquele homem das suas enfermidades, curou a sua esposa, curou seus filhos. E eu disse: Deus, eu tenho que fazer a minha lista também. E sabe, irmãos, passou anos que Deus trabalhou no meu coração. Às vezes nós queremos dizer ao outro: você perdoa agora, tem que ser agora. Mas Deus trata com você como você funciona, e comigo também. E eu sou livre porque hoje eu lembro e não me dói nada mais. Aleluia. E nossa irmã nova, Maria Esther, que conheceu Jesus, como a última convertida da casa onde é que eu morei, essa mulher também pediu: Jesus, ajuda-me, ensina-me a perdoar. Vamos testificar às nações daquilo que Deus faz conosco. Crente não é perfeito, crente está aprendendo, verdade? Mas crente tem Jesus no coração, e nós precisamos levar este amor a muitos. Se você quiser adotar um missionário, fale comigo depois na hora da saudação. Deus abençoe você, obrigado por poder compartilhar com você esse tempo. Amém. Nós vamos prosseguir. Eu disse aos irmãos que lhes daria um tempo para as perguntas, isso ainda vai acontecer. Mas a irmã Marlene nos falou de sua necessidade, que é de moradia. Não é a primeira vez que ela vive esse drama, mas Deus deu um jeito e Deus não muda. Vai dar também, agora também, uma maneira de resolver isso. Ela também falou de perdoar, não é? E todos nós temos uma dificuldade nesta área. Vamos cantar agora Aclame ao Senhor, toda a terra. E queremos, assentados como nos encontramos, convidar você ao momento de oração. Pode ser que você tenha uma outra necessidade que não esta, ou de moradia, ou de perdão. Mas tem outra, seja relacional, seja profissional. Vamos orar por você. Nós vamos então cantar, e após esse canto, o pastor Zé Maurício vai nos conduzir nesta oração de intercessão. Talvez você queira colocar alguém da sua família, um filho, não é? Hoje, após o primeiro culto, a irmã me falava sobre a sua dificuldade com uma pessoa de sua família, que a despeito de todos os ensinos que recebeu,
não tem conseguido, no caso específico, superar as dificuldades que teve na adolescência e não consegue se relacionar de uma maneira saudável. Preocupações de mamãe. Nós temos as nossas, de vários tipos. É hora de colocarmos tais preocupações diante de Deus. Logo após então a oração, se quiser ficar durante o canto, se quiser ficar em pé, vir aqui à frente. Quero informar que o Teodoro, filho da Denise e do Zinho, neto do pastor Fausto da Dione, já está em casa, depois da cirurgia. Cláudio está como? Já está, então, em casa também. Nós oramos, sobrinho da irmã Maria Lúcia. Outros motivos pelos quais nós temos orado. Vamos, então, orar mais uma vez neste momento. Nos alegramos tantos irmãos que estão conosco aqui hoje, alguns que estavam enfermos, já puderam estar aqui. Isso para nós é motivo de grande alegria. Vamos cantar então, e depois vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos curvamos diante da Tua majestade nesta hora, para dizer ao Senhor o quanto nós somos gratos a Ti, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nosso favor. Nesta hora, nós nos juntamos a tantos outros irmãos que estão de pé neste santuário, outros que nos assistem pela internet, aqueles que aqui não estão presentes, mas que também são alvo da nossa intercessão, para Te suplicar que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada pessoa, de cada irmão, de cada amigo, de cada familiar pelo qual estamos intercedendo, a bênção que o Senhor já tem preparado para esta manhã, preparada para esta manhã. E agora, ó Deus, queremos Te pedir ainda, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração
E se houver alguém aqui com seu coração ainda resistente a liberar o perdão, que o teu Espírito Santo possa fazer esta obra que só Ele pode fazer. E que nós nos quebrantemos, ó Deus, de tal maneira na Tua presença, que possamos, ó Deus, amar aqueles que por alguma maneira ou de alguma maneira nos ofenderam, nos magoaram, mas que ao liberarmos este perdão, ó Deus, nós possamos ter paz com o Senhor, paz conosco mesmos e também paz com aquele que por alguma razão possa ter nos ofendido. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração, e eu tenho certeza que o Senhor está falando a muitos corações neste momento. Amém, Senhor. Continua, Senhor, derramando as bênçãos do Senhor sobre nós nesta manhã, e continua falando ao nosso coração aquilo que nós necessitamos ouvir. É a oração que te fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Todos, por favor, se assentar. Nós vamos ter agora então um momento em que vamos ainda ouvir um pouco mais do Chile a partir da sua pergunta. O pastor Zé Maurício vai levar o microfone até você. Então, chamo aqui nossa irmã Marlene e pergunto se, porventura, há alguém que queira fazer a ela alguma pergunta, só com o microfone, porque vamos precisar dele aqui, pastor Zé Maurício. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu vou fazer uma pergunta enquanto você prepara a sua aí, que foi a mesma que o pastor Alcenir fez anteriormente. Marlene, como é que foi a sua chamada para o ministério missionário? Eu fui chamada ao ministério aos 13 anos. Fugi de Deus 7 anos, até que eu fui para o seminário. Eu achava que eu não era a pessoa indicada, que o Senhor tinha gente melhor para chamar. Fiz a mesma coisa que Moisés, né? Mas Ele não desiste, Ele é o Senhor. E louvo a Deus porque me colocou no ministério e não poderia ser mais feliz que sendo uma missionária. Quando estive no seminário, participei da Trans Itaipu, onde por um mês nós evangelizamos aqueles trabalhadores daquela usina hidroelétrica que estava sendo construída, não? E eu sempre digo que Deus tem bom senso de humor. Aquilo que você acha que você não pode fazer, pois aquilo mesmo que Deus vai trabalhar. Antes de ir para missões mundiais, pastor, eu tinha me inscrito para missões nacionais. Então perguntaram dos meus dons. Eu disse qual o dom que eu não tenho é de evangelismo. Foi aquele dom mesmo que Deus me deu. E lá na Trans Itaipu eu precisei evangelizar de todos os dias, de terça a sábado, de 9 da manhã a meio-dia, de 2 da tarde às 6 da tarde. E aí os primeiros 4 dias eu pedi ao meu colega, eu disse, Bojucão, você me ajuda, porque eu quero 4 dias escutar você, depois eu me solto. E eu escutei ele e aprendi dele, e foi ali, irmãos, que eu comecei a aprender a evangelizar um a um. No seminário eu tive toda a teoria, agora eu precisava da prática. E terminando aquele mês, Deus me disse, é isso que eu quero de você, quero que você esteja em missões. E eu não tinha ideia para onde Deus me levaria, me levou primeiramente, eu creio que a igreja não conhece, mas eu primeiramente fui missionária 3 anos e meio em Cuiabá, no Mato Grosso. Estive lá como deã do Instituto Bíblico, com o pastor Eric e Jean Westwood, uns missionários ingleses que estavam aqui. E logo fui para a Inglaterra, e depois 2 anos, e logo depois eu comecei no Chile, e depois para o Equador, não adaptei, para o Uruguai, 4 anos, e depois voltando ao Chile já 25 anos. Este ano em outubro seria bom, pastor, pensar a igreja ir para lá, me celebrar Jesus, né? Porque em outubro eu cumpro 25 anos de JMM. Glória a Jesus. Aí está a ideia. Amém. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer a ela? Só levantar sua mão, que ela então vai responder a sua pergunta. Lá atrás temos uma irmã. Meu nome é Isabel, sou membro da Igreja Batista Barão da Taquara. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã e dar de cara com a missionária.
Depois nós vamos conversar particularmente. Mas eu gostaria de perguntar se a irmã, durante todo esse tempo, nunca se arrependeu. Por exemplo, agora a irmã está aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. A irmã não tem o desejo assim de voltar? Porque se é para evangelizar, que nós também estamos precisando de evangelistas. A irmã não sente esse desejo? E diante também de tantas dificuldades, porque a altitude do Chile, a friagem, a irmã continua? A irmãos, eu já tive tendência, como alguns pastores já tiveram, missionários também, de dizer tchau, Senhor, o ministério é muito difícil. Sim, pastor, às vezes a gente tem. Quando as coisas parecem tão difíceis. Mas de pensar em voltar, não tive esse desejo. Eu creio que o Senhor nos planta num lugar e nos faz sentir a vontade lá. Para mim, essa é a minha segunda pátria. E eu estou absolutamente à vontade lá no Chile. Estou muito contente. Vocês não sabem como eu aprecio as comidas brasileiras. Até meu estômago sofre um pouco de tanta coisa que eu como. Tão gostoso. Tudo é tão bom, né, na nossa terra. Mas aquela é a minha segunda terra. Eu passava a cordilheira e dizia, Jesus, essa terra amada do Chile. Que lindo, não? E amo aquela terra e amo essa terra. Agora tenho duas pátrias, irmã. Amém. 3, né? 3, melhor, né? O Uruguai. E a celestial também. E a celestial. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer a ela? Vou fazer então, sim, a irmã ali tem uma pergunta a fazer. O microfone vai chegar até a senhora, por favor. Olha, não sou membro daqui, sou Sem problemas. sou irmã da Cristina, que já foi membro daqui, é tudo. Estou vindo com a minha nora aqui, que ela quer ficar aqui. Então, a senhora falou que a senhora pregava para uma classe média alta, e estava num lugar muito bom. Mas eu gosto muito daquelas reportagens que aparecem dos lugares, do Chile, daquele deserto, daqueles negócios todos. Eu queria te perguntar, se a senhora estivesse num poder aquisitivo bem baixo, classe média baixa, como eu já vi no Chile ali, que tem um lugarzinho bem ruim, como a senhora faria? Irmã, eu já trabalhei com classe média baixa e bem baixa, de extrema pobreza, no norte do Chile. Mas no Chile, irmãos, tem muitíssimas igrejas evangélicas no meio da classe média e média baixa. Mas entre a classe média alta quase não tem igrejas. E eu creio que algum tempo atrás eu dei um testemunho aqui, eu vou repeti-lo, como eu não sou dessa classe social. Essa pinta de gringa que eu tenho ajuda, falar inglês ajuda, eu vou para eles, todo mundo diz good morning, não é problema. Mas eu não sou dessa classe social. Mas lá no norte do Chile, eu tinha duas igrejas, numa classe de extrema pobreza e a outra classe média alta. E da extrema pobreza nós tínhamos maravilhosos testemunhos, milagres, e eu fui visitar uma da classe alta. E essa irmã, com ciúmes da igreja pobre, me disse, irmã Marlene, eu acho que a irmã deveria cuidar mais de nós, porque dos pobres todos cuidam, mas nós estamos morrendo detrás de nossas casas lindas. Admirada. Irmãos, eu acho que quem não veio dessa classe social, a gente não tem ideia o sofrimento deles. É muito mais difícil a falta de amor, a falta de respeito até de pais para com filhos, até pais mais velhos, sem nenhum cuidado, coisas impressionantes. E eu senti o desejo no meu coração de trabalhar com eles, por ver a sua necessidade. Estou impressionada porque a ideia que essas reportagens fazem é que até aquele povo nômade, né? No meio do deserto, ele não tem muito nômade ainda, né? Que ficam para lá, que Jesus ali não pinta nem porções coloridos, entendeu? Então, eu estou admirada com a resposta, admirada mesmo. Que a gente aqui faz uma ideia, agora a realidade é outra. Assim é. Obrigada. Bem, eu agradeço então a todos que ouviram, participaram. Nós vamos então, obrigado Marlene. Esse é um assunto muito valioso que a irmã ali trouxe para debate, porque o Evangelho é para todos, né? Em todos os lugares. Assim é. E damos graças a Deus que, como você mencionou, né? No nosso caso brasileiro, também quando para cá vieram os missionários norte-americanos, também lá
havia gente a ser evangelizada, eles vieram para cá. Não é? Hoje nós podemos até mandar para lá missionários, porque o mandamento de Jesus, começando em Jerusalém, mas não é uma cascata, um depois do outro. É para alcançar, na medida possível, a todos os povos e a todas as classes sociais. Jesus... Só queria mencionar algo, irmãos. Em nosso Brasil, eu gosto tanto porque nós temos em nossas igrejas gente de todos os estratos sociais, não? Mas às vezes em outros países, o pessoal não gosta dessa mistura. Então, quando eu trabalhei com diplomáticos no Uruguai, foi muito bom porque um deles me disse: Marlene, a gente prega o evangelho e quando eles se convertem de verdade, eles vão aceitar a todos. Essa é a verdade, sim ou não? Porque o evangelho é para todos. Mas por isso nós precisamos ter igrejas no meio deles, porque também quando eles se convertem de verdade, eles fazem coisas tremendas para o reino de Deus. E nós temos um potencial maravilhoso, mas não só por isso, é porque eles precisam de Jesus, como nós precisamos, como todo mundo precisa. Amém? E na igreja cristã antiga, é importante lembrarmos isto, nós tínhamos escravos e senhores de escravos no mesmo culto. Esse era o sistema da época. E o pessoal de fora ficava horrorizado, como quando ia se servir a ceia, o diácono era escravo e o servido era senhor. Porque na igreja todos são iguais, mas só depois da conversão a Jesus. Antes, somos diferentes. Então agora vamos cantar a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Enquanto nós cantamos, dando glória e graça a Ele, quem trouxe seu dízimo, sua oferta, a irmã Marlene Tide é sustentada por nós em orações e também por nossa contribuição financeira. Por isso, estimulamos a cada um dos membros da igreja a contribuir com o seu dízimo, 10%, e mais 1%, que é destinado exclusivamente a sustentar os nossos missionários no Afeganistão, na China, no Chile e no Níger. Esses 4 países onde nos encontramos. Além de Santa Catarina e Rio de Janeiro, totalizando aí cerca de 20 missionários que nós apoiamos com a sua contribuição. Vamos cantar. E quem trouxe seu dízimo, seu afeto, poderá colocar então nessas salvas aqui.
Edna Pinto Moraes Santos vai ficar em pé aqui ao meu lado e agradecer por essas ofertas, pela vida de nossa missionária Marlene Tide, por tudo aquilo que Deus tem feito neste culto. Pai querido, nós te agradecemos por este momento tão rico em que estamos na tua presença, ó Pai. Depois de ouvir esta mensagem da tua serva, o seu testemunho tão maravilhoso, ó Deus, daquilo que o Senhor faz por uma vida totalmente entregue nas tuas mãos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu nos abençoaste nesta manhã com esta palavra de encorajamento, de desafio, para levarmos avante a mensagem preciosa do teu evangelho. Ó Deus, que nós não nos calemos, porque se a gente se calar, as pedras clamarão. O mundo jaz no maligno, as pessoas estão em trevas, precisando do teu evangelho, no Chile, aqui no Brasil, em toda parte. Senhor, que nós não sejamos omissos, façamos a nossa parte. Amém, ó Deus, a necessidade que a missionária tem, ó Deus, de uma residência. Clamamos a Ti, ó Deus, que toque no coração dos Teus filhos, para que os recursos apareçam e que esse problema seja solucionado. Amém, ó Deus, que ela possa ser mais uma vez abençoada por Ti, ó Pai. Ó Deus, abençoa as famílias que estão precisando de perdão, precisando melhorar os seus relacionamentos, para que hoje seja um dia de reconstrução. Amém, Senhor. Dia de amor, de perdão, do abraço. Dia, ó Deus, de dizer eu te amo. Ó Pai, que seja um dia feliz na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque Tu nos trouxeste a esta casa. Abençoa o pastor Israel Belo de Azevedo, neste grande ministério aqui desempenhado. Todos os seus pastores, equipes que aqui trabalham fielmente, ó Deus. Abençoa a construção do seu futuro templo, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a sermos melhores filhos Teus. Amém. Nós nos consagramos no Teu altar e pedimos que o Senhor nos use cada vez mais. E perdoa, Senhor, nossas faltas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem levar, então, as salvas. A nossa irmã Edna, que orou, hoje parece que foi o dia dos visitantes, né? Vamos chamar de visitantes, né? Se manifestarem, não é? Ela foi, não sei se eu posso contar isso, Edna. Ela foi minha professora quando eu era adolescente, na primeira igreja batista da Tijuca. E hoje ela é membro atuante da 4ª igreja aqui em nossa cidade. E quando Marlene falava aqui sobre Transitaipu, o líder lá era o pastor Xavier. Como o mundo é pequeno, né? A gente conhece todo mundo, nos conhecemos uns aos outros por causa do culto, né? Que nós celebramos, nos encontramos como o ponto de partida das nossas vidas. Esse é o tema, então, de nossa mensagem hoje, dando continuidade, então, à nossa série de estudos sobre os compromissos de um cristão. A partir dessa experiência notável, fundadora dos primeiros cristãos em Jerusalém. Lemos então Atos 2, 38 a 47. Depois de receberem o Espírito Santo, depois de começar a discutir entre si, Pedro tomou a palavra assim. Atos 2, 38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Diz ainda o evangelista que com muitas outras palavras Pedro os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. E o relato sintético de Lucas é este. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas
e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A partir desse relato lucano, em Atos 2, nós pensamos nos compromissos de um cristão. O primeiro compromisso é o do batismo como símbolo do arrependimento. Isto é, todo aquele que se arrependeu e confessa Jesus como Senhor deve ser batizado. O segundo compromisso é de uma vida pelo Espírito Santo, não segundo a nossa maneira vazia, diz Pedro, no texto que nós lemos dele, de viver, mas com o dom do Espírito Santo na nossa vida, que nos capacita, então, para o terceiro compromisso, que é o compromisso de uma vida em santidade, uma vida segundo os padrões de Deus, não segundo os padrões do mundo em que vivemos. Observamos também que o quarto compromisso de um cristão é o de aprender sobre a graça, de aprender na Bíblia o que Deus tem para a sua vida como o modo crístico de viver, para ter então a mente de Cristo. O quinto compromisso é o da unidade. Eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. O sexto, da solidariedade, ao ponto de, para se manterem unidos, vendiam tudo o que tinham, para que naquela igreja, de fato, todos fossem iguais. Não houvesse alguém ali que passasse qualquer tipo de necessidade. Agora quero falar então do sétimo compromisso, o da celebração, que Lucas resume assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus. Eles não tinham um templo próprio como nós temos. Reuniam-se no pátio do templo dos judeus. Os primeiros cristãos eram, como nós sabemos, judeus, completamente judeus. Reuniam-se, talvez, nas horas da oração, compulsórias da religião judaica. A hora terceira, a hora sexta e a hora nona. Nesse momento, alguns cristãos iam, então, ao templo para orar. Era um culto muito diferente do nosso. Mas, além disso, diz o texto bíblico que diariamente eles se reuniam nas casas. E nas casas realizavam o seu culto, que tinha oração, que tinha o partir do pão, a refeição, que tinha a celebração da ceia do Senhor, tinha a mensagem e tinha a comunhão uns com os outros. É claro que hoje nós não podemos fazer desse modo. Hoje nós temos um templo próprio, eles não tinham. Hoje nós temos um tipo de vida na cidade que dificulta a que nós, por exemplo, venhamos todos os dias à igreja. Mas o que nós aprendemos nesse texto aqui, não é que devemos cultuar da mesma forma como eles cultuaram, mas devemos cultuar com o mesmo compromisso com que eles cultuavam, com sinceridade e alegria de coração. Aqueles cristãos não se contentavam com um encontro semanal para os cultos. Eles se encontravam diariamente. Eles cuidavam um do outro constantemente. Eles traziam pessoas a Cristo regularmente. Eles pesquisavam as Escrituras sistematicamente. E eles cresciam todos os dias. A fé nos corações deles era-lhes uma realidade diária. Talvez não possamos vir ao templo todos os dias, mas nós podemos ter uma fé viva em Cristo todos os dias todos. Por que eles faziam assim? E um autor respondeu, Warren Wiersbe, porque o Cristo ressuscitado
era para eles uma realidade viva. E o poder da sua ressurreição estava em ação nas suas vidas através do Espírito Santo. Isso não tem a ver com tempo ou com lugar. Tem a ver com vidas acesas pela chama do Espírito Santo. Fica bem claro para nós com essa leitura que o culto, no caso deles diário, em nosso caso semanal ou 2 vezes por semana, não importa a periodicidade, era o centro, como deve ser para nós, das suas vidas. Quanto ao aspecto formal, o culto deles era diferente do nosso. No pátio do templo, cantavam alguns salmos e oravam. Nas casas onde se reuniam, cantavam, oravam, ouviam a pregação, comiam juntos, celebravam. É claro que esses aspectos do modo como faziam não podem ser por nós imitados. São diferentes dos nossos. Assim como nós hoje cultuamos diferentemente dos que fundaram esta igreja aqui há 77 anos. O culto não era igualzinho a este. Parecido, mas não era igual. Como o culto daqui a 40 anos será diferente do de hoje. São aspectos formais. Mas o que importa é o espírito, é o compromisso do culto. Então, quando nós cultuamos, quando separamos um tempo para ir ao templo, ou um tempo para ir, no nosso caso, a um grupo familiar, e nós estamos dizendo que nós priorizamos a comunhão com Deus, porque os nossos compromissos diários nos apertam, as nossas responsabilidades nos sufocam, mas tudo isso nos pede atenção, mas nós dizemos que queremos dar atenção a Deus, então separamos um tempo, nos deslocamos de um lugar para o outro, para cultuar a Deus, porque para nós a comunhão com Deus é uma prioridade. Quando nós cultuamos, reunidos no templo ou num grupo pequeno, experimentamos a verdade de que a fé fica mais clara para nós, então ela é fortalecida, porque no culto nós somos alimentados com o leite puro da palavra de Deus. No culto nós ouvimos a voz de Deus através da igreja. Por isso, a igreja deve ser o lugar onde Deus fala. Por isso, os pastores, aqui me incluo, os músicos, aqui eu os incluo, devem ter a responsabilidade de ouvirem primeiro a palavra de Deus, para depois, então, falá-la aos outros. Porque é através da palavra de Deus que nós somos orientados a viver como Deus deseja que nós vivamos. O culto tem que ser centrado na palavra de Deus. E você pega a nossa ordem de culto, tem no boletim aí, você vê que ela se organiza, essa ordem, em torno da Bíblia Sagrada. Quando nós cultuamos, nós também temos reafirmada em nossos próprios corações a nossa identidade de homens e mulheres a quem Deus ama. No culto nós somos encorajados, no culto nós encorajamos. Todos nós, é uma frase feita, temos problemas. Todos enfrentamos dilemas e decepções. Todos lutamos contra o desânimo, contra as pressões da vida. Porque a vida às vezes é cruel. Então, interagindo com outros cristãos, ao qual a Bíblia chama de corpo de Cristo, nós recebemos palavras de encorajamento, nós oferecemos palavras de encorajamento, um abraço que encoraje, um sorriso que encoraje, porque é através da igreja que Cristo oferece o conforto e a direção que nós precisamos. Quando nós cultuamos, nós fortalecemos o nosso próximo, oramos uns pelos outros, interessamos-nos uns pelos outros, e esse interesse é em si mesmo encorajador. Quando nós cultuamos, nós damos testemunhos aos outros sobre quem é Deus e sobre o que Ele faz.
quando nós cultuamos, nós também evangelizamos. Para que então o nosso culto cumpra todas essas funções, precisamos prestá-lo como aqueles primeiros cristãos, com sinceridade e alegria. Aqui, nós pais temos que nos perguntar. Dou o meu testemunho pessoal. Na minha infância e adolescência, eu aprendi que domingo, nesse caso, era o dia de ir para o culto. Não havia, nem hipoteticamente, qualquer outra possibilidade. Zero chance de irmos a algum outro lugar, ou sequer de pensarmos em ir a outro lugar. Talvez alguns exageros tenham sido cometidos, quanto a mim, só tenho gratidão. Cultuar aos domingos passou a ser parte integrante da minha vida. Sempre, como aqui de muitos outros irmãos. Por que estou dizendo isso? Que cabe a nós pais a tarefa de educar os nossos filhos. E esta é uma boa educação. Sem violência, é claro. Ensinar aos nossos filhos que domingo é dia de celebração. Domingo é dia de cultuar. Domingo é dia de parar com as pressões ou com as diversões da vida e priorizar o que é mais importante: a comunhão com Deus através da sua palavra, através da adoração coletiva. Mas temos que nos lembrar que o culto é uma espécie de fechamento da semana. Devia ser a abertura da semana, mas nossa cultura é fim de semana, é o fechamento da semana. Fechamento de quê? Então o culto não pode ser uma exceção dos dias da semana, mas um coroamento. Para usar uma imagem que eu não sei o que significa, vou usá-la agora. A cereja do bolo. É o último verso do poema. É o refrão da música. Ou seja, nós procuramos viver com alegria e sinceridade de coração todos os dias. Procuramos ter comunhão com Deus pessoal todos os dias. E no domingo fazemos o encerramento, a apoteose da semana. O culto não pode ser uma exceção. Vivemos de qualquer maneira todos os dias, mas no domingo damos uma arrumadinha. Não, não é isso não. Até podemos dar uma arrumadinha, mas o coração é um coração desejoso de adorar ao Senhor. Esse sentimento, vamos usar, essa brasa viva, ardia com alegria no coração dos primeiros cristãos. Deve arder no nosso. Nesse sentido, vir para cá no domingo há que ser um tempo de sinceridade, um tempo de alegria. Eu vou para cultuar. Eu cultuo durante a semana, mas agora eu vou fazer a apoteose coletiva desse culto. Eu vivo pelo Espírito Santo ao longo da semana, mas agora eu vou parar tudo e vou dizer: Senhor Jesus, o Senhor é que comanda a minha vida, quero viver no compasso da Tua graça. Então, no dia seguinte, começamos mais uma semana. Quero desafiar a você a ter o compromisso de celebrar. Se puder vir mais vezes à igreja durante a semana, ótimo. Mas se não puder, venha domingo. Venha cheio de alegria, com vontade, como cantamos, de agradecer. Isso também é uma disciplina. Desejo e disciplina. Colocar isso como uma prioridade, como os irmãos têm colocado, e nos alegramos muito com isso. Vamos continuar nessa caminhada, juntar outras pessoas,
trazer outras pessoas, transformar o nosso culto num tempo de alegria, que contagie os outros e que nos contagie a nós mesmos, nos entusiasme a nós mesmos. O pastor Carlos vai nos dar uma palavra agora que eu penso que serve para fechar esta mensagem. Tudo bem? Certíssimo. Como é que está, então, esse desafio aí do impacto de carnaval? Como é que foi a sua participação? O que já aconteceu, o que vai acontecer? E como isso se relaciona com a vida dinâmica da igreja? Começou ontem, no sábado. Ontem aqui a nossa igreja teve o culto de abertura. Esse ano a igreja está em parceria com a Convenção Batista Carioca. Os voluntários desse projeto estão hospedados aqui no Colégio Batistas e as celebrações noturnas estão acontecendo aqui na nossa igreja. Sábado, ontem foi a abertura, tem hoje à noite e também na segunda-feira. Ontem nós estivemos ali na 28 de setembro, em Vila Isabel, e depois em Madureira. A ideia é ir para as ruas e falar com os foliões, as pessoas que estão ali sentadas, às vezes assistindo, participando. Eu nunca havia ido, já sabia da existência desse projeto, mas nunca tinha participado, assim tão efetivamente. Ontem eu vim ao culto, para assistir o culto, mas como você disse aí, o culto ele entusiasma você, ele te anima. E aí eu cheguei aqui, estava lotado aqui de jovens, até tirei uma foto, não sei se o Itamar tem aí. Muitos jovens, lotado. E aí eu falei, meu Deus, eu quero participar disso aí. Porque às vezes a gente ora, sabe, pastor Israel? Deus, abençoe isso que eu estou fazendo. Mas eu tenho aprendido que eu tenho que orar, Deus, eu quero participar daquilo que o Senhor tem abençoado. E eu vi que Deus estava abençoando isso aí. E quando eu vi a foto, por que eu não estou lá? Exatamente, você pensou também. Então, nossa, foi fantástico, assim. E aí um culto aqui, foi um culto rápido, alguns louvores, depois a palavra. Tudo vermelho, né? Tudo vermelho, que é o uniforme. Inclusive, eu não tive tempo de comprar a camiseta e fui para as ruas. Aí, os vermelhinhos começaram a me abordar. Eu falei, não, mas eu estou com vocês. Eu estou com vocês, sou do time. Mas foi uma experiência muito significativa. Conversamos com algumas pessoas, todas elas dispostas a receber uma oração. Inclusive, temos aqui, ajudando no projeto, um pessoal da Jocum, da Holanda, tem gente da Alemanha e também dos Estados Unidos. E uma garota da Holanda falou para mim assim, poxa, estou impressionada aqui com os brasileiros, porque todos são abertos. Você chega, pede licença para falar de Jesus, e as pessoas, pode falar, posso orar. Ela disse, no meu país, nunca que isso ia acontecer. A pessoa fala, não quero. Direto. E o brasileiro muito receptivo. Penso que isso é algo que nós podemos aproveitar. Fiquei triste com algumas coisas que eu vi, alguns jovens, adolescentes, bebendo, dominados pelo álcool ali, fumando. Eu vi uma criança rebolando e dançando, foi muito triste mesmo, assim. E um desses adolescentes estava lá com a namorada, e aí a gente chegou nele, alguns jovens daqui da nossa igreja participaram também, o Rafael perguntou para eles, vocês já ouviram falar de Jesus? Conhecem Jesus? Conheço. Vocês são de alguma igreja? Aí o garoto disse, sou de uma igreja. Mas você vai à igreja? Frequenta? Frequento, sou da igreja, estou lá todo domingo. Qual igreja? Sou da igreja batista. Falei, peraí. Aí o Rafael disse para ele, mas pode isso? Mas, ou seja, pessoas que às vezes estão na igreja todo domingo, religiosas, mas ainda não entenderam exatamente a centralidade do Evangelho, que é a Bíblia. Culpa de quem? Talvez culpa minha que não tenha acolhido essa pessoa, eu como membro da igreja, do corpo de Cristo, que tenha acolhido. Lembro de um outro impacto que eu participei, num festival de inverno, e um jovem ali também que tinha sido da igreja, e ele falou, olha, eu deixei a igreja porque um dia eu fui com a camiseta, e aí o rapaz, um irmão lá da igreja falou, olha, essa camiseta aí você não pode vir à igreja, porque era daquela turma lá do Pernalonga, daquele demônio da Tasmânia, alguma coisa assim, o desenho. E aí a pessoa disse para ele, você não pode entrar na igreja com isso. E aí ficou magoado e tudo mais. Mas foi muito significativo. Uma conversa também que me marcou foi com a Daniele, uma menina que nós conversamos. E ela não mora aqui em Vila Isabel, mas ela estava ali assistindo o carnaval. E a gente conversando, e no momento ela disse assim, olha, eu sei que agora a minha mãe é crente, e ela está ajoelhada orando por mim. E aí eu perguntei para ela assim, você é feliz, Daniela? E aí o olho dela encheu de lágrimas, assim. Ela falou, olha, eu sei que essa alegria é passageira, isso aqui não está certo, eu tenho uma filha. E aí ela deixou a gente orar com ela, lá nós oramos.
E que Deus abençoe essa menina. Se você puder orar por ela, Daniela, uma jovem, tem uma filha. A gente falou de Jesus e eu disse a ela, não cria sua filha desse jeito. A sua mãe está na igreja até hoje, você conhece o Evangelho, leva sua filha para a igreja. É isso aí, né? A igreja é unidade. Essas pessoas de outros países que estão aqui, também estão precisando de intérpretes. A ideia do projeto era que fosse de 1 para 1, um intérprete para um estrangeiro, mas não teve suficiente, então, às vezes tinham 2 ou 3 gringos apenas com um intérprete. E uma pessoa perguntou, poxa, mas na sua igreja o pessoal não fala inglês? Eu falei, cara, eu acho que tem muita gente que fala inglês, mas o que move o mundo, como a irmã Marlene falou, quando Deus a chamou, não são as pessoas que estão preparadas, não são as pessoas que têm conhecimento, mas são as pessoas que estão disponíveis e querem fazer alguma coisa. Tinha um irmão lá que ele, engasgando no inglês dele, mas conseguiu, e aquilo me deixou assim muito tocado. Falei, poxa, essa pessoa que faz a diferença, não é o cara que fala fluentemente, mas é esse cara que está se dispondo aí para Deus. O meu pedido para a igreja é que você ore hoje à noite, vai ter novamente na segunda-feira. A gente está saindo daqui do colégio por volta das 10, e ontem nós voltamos às 4 horas da tarde. Da manhã. 4 horas da manhã, desculpa. É que eu ainda estou meio assim, né? Então estou confundindo. Mas, se você quiser ir também, venha. Carlos, é perigoso? É perigoso. As pessoas estão lá, às vezes fora de si, dominadas pelo álcool, então é perigoso. Tem um grupo que fica aqui no Colégio Batista orando, mas você também pode orar por essa juventude que está indo na sua casa. É só jovem que participa? Não, tem gente de mais idade lá. É cansativo, porque fica muito tempo em pé, muito tempo mesmo, e tem que andar bastante, mas se você achar que você consegue, as portas estão abertas, teremos o culto aqui às 7 horas. Você que é jovem também, ou outra pessoa, talvez você pense assim, mas eu não estou 100% com Deus. Eu também não estou, porque eu acho que o dia que eu estiver 100% com Deus, eu vou estar lá no céu. A caminhada cristã é todos os dias, né? Você pode chegar a 99%, mas 100% não. Todos nós somos pecadores, isso está na Bíblia, mas é a graça de Deus, a misericórdia de Deus que nos invade. E eu tenho certeza que alguma coisa você tem para dizer, alguma coisa que Deus fez na sua vida. Uma dessas pessoas que veio de fora, estava lá contando para a menina, falou, olha, a minha vida era de festas, a minha vida lá na Holanda era de bebedeira, usava drogas, tinha um namorado por semana, mas Jesus mudou a minha vida 2 anos atrás, e eu me dispus, estou aqui no seu país para falar de Jesus para você e tal. Um outro jovem aqui da igreja também, que se converteu já depois de mais idade, compartilhando o testemunho dele lá. Então, certamente você tem algo para dizer. Mas eu me converti, cresci na igreja, como a gente, né? Também cresci na igreja. A gente também tem alguma coisa para dizer. Fala, olha, não precisa passar por isso aí. Não precisa passar por isso aí. Jesus tem mais para você. Então é isso. E uma outra coisa que eu queria pedir oração também, não tem a ver com impacto, mas já aproveitando aqui, estava conversando com os vermelhinhos lá, algumas meninas, moças de Deus, sabe, pastor? Pessoas engajadas na igreja, e a gente conversando sobre namoro, e elas diziam assim, olha, a gente não está vendo os rapazes crentes para namorar. E eu falei, poxa, na minha igreja também, tantas jovens, joia, meninas de Deus mesmo, envolvidas com a obra, universitárias, e elas disseram assim, ora por a gente. Eu falei, poxa, a gente tem que orar, né? Cadê os rapazes? Tem muitos rapazes? Tem, mas oba-oba, né? Oba-oba. Cadê os meninos crentes? Então, orar para que esses rapazes também apareçam, essas meninas encontrem os seus rapazes, fico feliz. É um motivo de oração, né? É um motivo. Já encontrei a minha, estou casado há 7 anos, olha lá, uma bênção de Deus. Ela também está feliz, né? Encontrou o varão aqui. Tem que dizer que ela está sem microfone. Mas é um motivo de oração também. Então, aproveito para orar, pedir oração. Tanto pelo impacto, para que Deus nos proteja lá nessa madrugada. Também fica o convite, se você quiser ir, venha, fala comigo, qualquer dúvida. E também por esse motivo de oração aí, pelos relacionamentos da juventude. Quanto ao culto de hoje à noite, se você quiser vir, pode vir. Se você sentir-se à vontade, sentir-se seguro, não venha com medo. Venha com tranquilidade, se você achar que pode vir, você venha, o culto aqui às 7h30, que vai pregar o pastor Newton
Souza, que é o diretor executivo da nossa Convenção Batista Carioca. Vamos ficar em pé agora, vamos cantar todas as músicas de hoje. Só a primeira estrofe, tá bem? Então, vocês são muito inteligentes, brilhantes. Então, 20 cristãos cantai, primeira estrofe. Do seguinte modo, só a primeira estrofe. E do seguinte modo, a ala central canta 20 cristãos cantai, e as alas laterais cantam aleluia, amém, como fosse uma resposta. Tá claro? Só a primeira estrofe. Vamos cantar Ele exaltado só uma vez. Louvamos-te, ó Deus, só a última estrofe. Só a última estrofe. Como agradecer? Só o estribilho. Depois, uma única vez, aclame ao Senhor. E vem derrama paz também uma única vez. Vamos cantar então como nosso momento de entrega, de culto, de celebração.
Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, do Pai e do Filho, conosco e com todos quantos confessam a Jesus estejam, hoje e sempre. Amém.